sua Bíblia em João 3. Irmãos, quando eu vi essa palavra, ela começou a queimar no meu coração vai fazer uns 2 dias. João 3 fala sobre Nicodemos, né? Novo nascimento. A Bíblia fala de um fariseu, um homem chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite. Por que ele foi ter com Jesus de noite? Porque ele era um grande, né, em Israel, e ele era do Supremo, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Então ele não era pouca coisa. Então ele, para não se expor à luz, foi nas trevas. E eu fiquei pensando nisso aqui na outra mensagem, mas eu não vou falar sobre Nicodemos. Mas ele começa a atitude. Ele foi procurar a luz à noite. Para quê? Para não se expor. Porque ele era considerado um grande homem e ele não queria se expor a Jesus Cristo. E Jesus Cristo começou a conversar com ele, começou a falar de um novo nascimento, né? Cuja linguagem ele não entendeu, e por conta disso Jesus Cristo acho que começou a brincar com a cara de Nicodemos. E Nicodemos começou a fazer as perguntas e o Senhor começou a responder a Nicodemos e disse que o homem não precisava entrar no ventre da sua mãe para nascer de novo, mas aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. E ele fala sobre o vento que sopra e etc. E antes de ele concluir, ele entra num assunto que eu não sei se ele fala por conta da treva que havia na vida de Nicodemos, mesmo sendo ele um grande, mas ele conclui 3, 20, ele diz 19, ele diz assim: e o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Aqui a Bíblia está falando sobre a luz e as trevas. Os homens odeiam a luz e não se aproximam da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que vejam claramente que as suas obras são realizadas em Deus. E eu comecei, irmãos, a pensar sobre esse assunto, e eu achei um assunto muito interessante aqui. O título dessa mensagem é A Luz Te Condena. A Luz Te Condena. Augusto Cury, ele conta, um grande psiquiatra, psicólogo, ele conta a história de uma mulher que morava em um porãozinho. E nesse porãozinho, ela chegava à noite só para dormir. E um dia ela chegou para dormir, né? E ela comprou uma lâmpada e colocou no porãozinho. Certamente ela usava vela, sei lá, ou uma lamparina. E quando ela acendeu a luz, ela não dormiu de noite. E quando ela acordou, quando ela viu a luz, ela não dormiu de noite. Porque a luz colocou em evidência a imundícia que ela vivia. Ela passava o dia todo fora, chegava naquele lugar só para dormir. A gente vê muito isso em São Paulo, né? Aqui não, aqui a gente chega mais cedo em casa, às vezes chega dentro do dia claro. Ou então, finais de semana a gente tem folga e tal. Mas aquela mulher não. E ela não conseguiu dormir à noite, porque ela começou a ver as baratas, as casas de Pucumã, as casas de... Oxe! As casas de aranha. Enquanto ela estava em treva, nada disso ela via. Quando ela colocou a luz, ela começou
a ter medo da situação que ela vivia. E a situação que ela vivia não era muito boa. É isso? E ela não conseguiu dormir de noite. Ela teve que fazer uma faxina naquele lugar, para daí então dormir. Por quê? Porque ela vivia em dessas trevas. E ela não suportou viver na luz, até que tivesse ali uma limpeza, uma faxina das boas, viu? Porque o que tinha de casa de aranha enormes, baratas, escorpião, tinha tudo ali dentro daquele porão. Fora a bagunça que ela contava todas as noites. E eu comecei a imaginar Jesus, se as nossas vidas fossem passadas pela luz da tua palavra, o que sobraria das nossas verdades? Se a vida dos grandes homens de Deus que sobem aos púlpitos, gritam, cospem tudo, estouram as bocas de som das caixas, os tweets. Eu conheci uma pessoa no passado que pregou numa igreja e o prejuízo, olha para mim que eu olho para ele. Pregou numa igreja e o prejuízo que ele deixou foi grande e não ficou um tweet, irmão, na igreja. Se eu escondo esse óleo, ninguém sabe o nível desse óleo, sabe? Se eu coloco um rótulo nesse óleo, eu cubro esse óleo. Já viu aquelas embalagens de azeite que ela é toda escura? Para que a luz não atinja a qualidade do azeite. Tem que cobrar azeite com a embalagem escura. Porque diz que azeite não pode entrar em contato com a luz. Mas se esse óleo fosse uma embalagem escura, alguém via o nível que ele está? Não. Precisaríamos fazer o quê? Procurar alguma coisa. Olha ali naquele azeite. Vê se... Colocar em direção da luz. Quem já fez isso? Para ver o nível do shampoo quando está acabando. E você sabe que o seu dinheiro naquele mês não vai dar para comprar shampoo e condicionador. Aí você olha assim, né, Vitinho? A gente olha assim, chacoalha. Não sei como é que está esse shampoo, a embalagem é um pouco escura. Eu vou colocar essa embalagem na direção da luz. E esses dias eu conversando com os meninos sobre o decantar de Deus na vida da gente. O decantar é quando você coloca alguma coisa parada no lugar e toda a impureza desce. Mas quando você olha para alguma coisa decantada e coloca em direção da luz, a luz mostra a impureza que está embaixo. Ainda que a parte de cima esteja limpa, embaixo está sujo, porque está no processo de decantação. O pastor Ivanildo, ele pega próprio gelo e coloca ali. Achei o negócio mais escuro. Essa embalagem dá para você ver a diferença, porque ela é clara. Poucos vão ver aonde está o nível desse azeite, porque a embalagem está escura. Para que eu possa visualizar melhor, o que eu faço? No nível da luz. Aqui eu vou ver se esse azeite está puro, se ele está contaminado. É isso? Quando eu passo na luz. Essa água estava limpinha. O João achou por bem sujar. Ela começou a decantar. Sabe? Se você colocar essa água na direção dessa luz, que eu sou muito pequenininha, leva ali, na direção da luz. Ou seria um pouquinho mais em cima? Tá bom. Os irmãos entenderam o que eu quero dizer, né? A luz fez o quê? Se aqui tivesse sapo, escorpião, cururu, serpente, se tivesse aqui dentro, vocês iam ver na direção da luz, não é isso? Agora eu coloco água pura na direção da luz, vai mostrar o quê? O quanto ela é cristalina. O quanto ela é pura. Porque a luz deu a qualidade da água. Tanto como deu a podrice de uma, deu a qualidade da outra. A Bíblia diz que os homens na terra não gostam da luz, porque ela mostra as más obras e as boas obras quando é passado pela luz.
A Bíblia diz que pelos frutos conhece a árvore. A luz diz quem você é. Não adianta você querer fazer arrumadinho, porque a luz ela te condena. As trevas, ela é desconhecida por quem vive nela. Quem concorda comigo? Porque quem está nas trevas, para ela é desconhecido as trevas. Vamos ler. Eu nem vou ler. Vou somente aqui narrar um pouco a vida de Elias. Elias, ele viveu no meio de um povo que começou a caminhar nas trevas. Jezebel começou a trazer para Israel, né, os Balaíns e etc., os Astarotes. E aquela multidão de pessoas começou a seguir o Deus de Jezebel. E agora eu queria dizer para você, quem iria dizer para aquele povo que eles estavam errados? Ninguém podia. Palavras humanas não tiram ninguém do seu erro, das trevas. Aí o que Elias fez? Vou subir para o monte, vou mostrar para o povo a luz. Subiu ao monte, mandou eles oferecer o sacrifício deles. Eles começaram a se rasgar, derramar sangue e clamaram até o meio-dia. Nada. Aí Elias andava na luz, chegou perto dele e disse: clame mais alto, talvez eles estejam viajando, talvez eles estejam passeando, ocupados. Ele é um Deus, Baal é um Deus. Faça alguma coisa para acordá-lo. E a Bíblia diz que eles gritavam mais alto: ouve-nos Baal, ouve-nos Baal. E a Bíblia nos diz que quando foi uma certa hora, já perto do pôr do sol, Elias disse: agora eu vou fazer um sacrifício ao meu Senhor. Aleluia. E ele levantou, consertou o altar do Senhor. Consertar o altar e voltar para a palavra, voltar para o princípio e voltar para a vontade de Deus. Ele consertou o altar do Senhor, cavou ao lado um rego e disse, cortou o animal, colocou a lenha e disse: traga água. Deu ao Senhor aquilo que tinha de necessidade na época, na terra. Fazia 3 anos que não chovia sobre Israel. A necessidade era de água, ele deu água para o Senhor. Você tem que aprender a sacrificar o Senhor. Você precisa ir para a luz. E a Bíblia diz que quando ele estava orando, ele disse: ó Senhor Deus, de Isaac, de Jacó e de Abraão, ouve-nos nesta dia, para que fique sabido em Israel que tu és Deus sobre todos os céus. E a Bíblia nos diz que quando ele começou a clamar, caiu fogo do céu, lambeu o sacrifício, a lenha, as pedras e toda a água. E todo o povo começou a gritar: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. O Deus de Elias é um Deus verdadeiro. Aquele povo estava em densas trevas até conhecer o Deus que responde com fogo. Um Deus que colocou luz sobre um sacrifício. Porque Baal nunca poderia colocar luz sobre as trevas. Mas Jesus Cristo, Ele coloca luz sobre as nossas trevas. Aleluia. Só Ele pode colocar luz sobre as nossas trevas. Aleluia. Em Atos 7:4, a Bíblia fala a história de Estevão quando ele estava narrando, né, antes da sua morte. Ele estava fazendo um panorama de toda a história da Bíblia. Ele contou a história de Arão. Arão, quando o povo viu que Moisés estava 40 dias no monte e não tinha resposta de parte alguma, aí Estevão disse que eles começaram a incitar Arão e a dizer: faze-nos um Deus. Porque com certeza Moisés já morreu. E quem vai nos levar à terra prometida? E a Bíblia nos diz que por algum momento Arão relutou, mas cedendo ao povo, pediu as joias do povo e levantou um Deus. Quem ia dizer que aquele povo estava errado? Só a luz da palavra de Deus vindo sobre ele, como Moisés desceu do monte. Viu luz sobre aquele povo. Aquele bezerro foi destronado e destruído. Amém? Amém. As trevas é desconhecida por quem vive nelas. Elias, povo no deserto. Elias fez descer fogo do céu para que o povo entendesse, aleluia, que aonde tem uma reforma, um alinhamento
da obediência, a luz sobre o nosso sacrifício. Quem está nas trevas tateia ao meio-dia. Pastora, como é que alguém pode tatear o meu dia? Leia aí Deuteronômio 28 e 28. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que aquele que está em trevas, ele tateia ao meio-dia. Meio-dia fala de dia perfeito. Fala no momento em que o sol está mais forte. Leia, por favor. O Senhor te ferirá com loucura e com cegueira, com pasmo de coração. 29. E roubará o meu dia como cego apalpa na escuridade, e não prosperará nos teus caminhos. Porém, somente será oprimido e roubado todos os dias, e não haverá quem salve. Irmãos, quando eu li esse versículo, o coração doeu. Porque às vezes tem algumas pessoas que têm nos procurado, e não só aqui, mas de uma forma geral. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, que estão aqui ouvindo esta palavra. Mas tem muitos irmãos por aí que estão em densas trevas. E aqui a Bíblia fala da desobediência, e quando você chega em casa, você lê o capítulo todo. Se obedeceres, no 15 assim, contudo, se não obedeceres a palavra de Yahvé teu Deus, não zelando pelo cumprimento de todos os seus mandamentos e decretos, que neste dia te ordeno, então virá sobre ti todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, e amaldiçoado serás tu no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito os filhos do teu ventre, e o fruto das tuas terras, e as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares, e amaldiçoado ao saíres. O Senhor mandará sobre ti maldição, confusão, repreensão em tudo o que fizeres, até que sejas destruído e sofras repetida ruína por causa da malignidade das tuas ações, pelas quais me abandonaste. O Senhor te encherá de doença, até banir-te da boa terra que está entrando para dela tomares posse. O Senhor te ferirá com doença devastadora, febre, inflamação, calor abrasador e seca, com ferrugem e mofo, que te infestarão até que morras. E vai por aí adiante. Tudo isso, se o povo não obedecesse os mandamentos que Deus tinha dado para o povo. E aqui no 28 ele diz: o Senhor te afligirá com loucura, cegueira e confusão mental. Andarás sob a luz do meio-dia, tateando as voltas, sem rumo, com um cego nas trevas. Não encontrarás prosperidade em nada que realizares. Dia após dia serás oprimido e extorquido, sem que ninguém te possa salvar. Mas para baixo tem mais maldição ainda. Tu vai arrumar uma mulher e o teu amigo vai dormir com ela. Tu vai arrumar um marido e outros deitarão com ele, se tu não obedeceres essa palavra. É a Bíblia que diz, não? Aí você diz assim: pastora, como pode alguém tatear o meu dia? O espírito da desobediência, quando ele vem sobre as nossas vidas, ele faz a gente tatear o meu dia. A gente não sabe para que rumo vai. A gente não tem direção na vida. As pessoas falam, a gente não entende. Se entende, não compreende. Se compreende, não pratica. Fica como se fosse um bando de tiririca, um bando de abestalhado. Pastora, pode isso acontecer? É a Bíblia que está dizendo. Você vai tatear ao meu dia o sol forte, o sol na sua perfeição, e você nas trevas do seu entendimento. Você nas trevas, você sem saber que direção você vai tomar. Quem está nas trevas desconhece quem está nela. Para você, às vezes, tudo está dando certo no seu próprio entendimento, mas tudo está errado. Você, irmãos, eu falei para o meu marido, Danilo,
nós não somos crentes. De acordo com essas maldições daqui, todas estavam nos alcançando. Construí uma casa, não morei. Construí 2 casas, não morei. Plantava, não colhia. Prejuízos enormes nós tivemos no sítio do meu pai. O povo roubava, os bichos comiam, as enchentes fazia lama. E eu falei, alguma coisa está errada na vida da gente. E eu voltei para o versículo 27. Sobre o versículo 28. O versículo 27. Começa as maldições. 28 começa as bênçãos. E ele diz assim: se fielmente obedeceres a palavra do Senhor teu Deus, tendo zelo de seguir todos os seus mandamentos, que neste dia te ordene, até o teu Deus exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Eterno teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás tu no campo. Bendito os filhos do teu ventre, como igualmente as colheitas da tua terra, os bezerros e os cordeiros dos teus rebanhos. Irmãos, as ovelhas pariam, morriam os bichinhos. As vacas que tinha, morria com doença no peito, com doença, caía dentro das alas, ninguém conseguia. As maldições levaram tudo que nós tínhamos. E eu comecei a ver que eu me enquadrava nessa bênção pelo oposto, que no caso era maldição. Tem alguma coisa errada. Foi quando eu comecei a parar e observar a palavra de Deus, não mais para pregá-la, mas para vivê-la. Em tudo que o Senhor me revelar como verdade. Você fala assim para mim, pastora, como é que eu vou colocar luz sobre a minha vida? Volto para a palavra de Deus. Se as religiões que estão por aí voltassem para a palavra de Deus, Brasil, o mundo, ninguém podia bater esse povo chamado cristão. Está a Bíblia aqui para se cumprir. Se ouvires atentamente a minha voz e obedeceres os meus mandamentos. Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, então, por muito tempo eu tateei o meu dia. Eu não sei se você anda tateando o meu dia, mas eu quero trazer uma palavra de Deus para você nesta noite. Nós já temos ouvido e falado de uma luz que desceu do céu. Aleluia. Essa luz se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele está aqui nesta noite para trazer luz sobre as nossas vidas. Aleluia. Para que vivamos na perfeição da estatura de um homem perfeito na presença de Deus. Saulo, ele era guia perfeito. Na Bíblia, em Atos 7:58. Depois você vai para Atos 8:3. Em suas práticas religiosas, só existia um que era guia perfeito: Saulo. Saulo, irmão, ele era o cristão certo. Se fosse para dos dias de hoje, Saulo, ele seria o primeiro que inaugurou o paraíso. Ele cumpria toda a determinação da lei. Ele não errava em nenhum dos seus mandamentos até o dia que ele encontrou a luz perfeita. Leia aí, por favor, Atos 7:58. Pronto, agora leia 8:3. Será que Saulo era perfeito naquilo que ele fazia? Dentro da religião ele era perfeito. Dentro daquilo que ele entendia por certo, ele era certo. Ele era perfeito. Viu a pergunta que eu fiz para Leite? Quem podia dizer a ele que ele estava errado? Ninguém. Ele cumpria toda a lei e todo o profeta. Ele era perfeito naquilo que ele fazia. Presta atenção.
jovem chamado Saulo. Assim, enquanto apedrejavam Estevão, este declarava em oração: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Estevão foi um homem cheio do Espírito Santo, e por conta disso ele foi apedrejado. E quem estava lá? O assassino Saulo. Hoje, se eu fosse colocar Saulo aqui nas histórias, né, terríveis que nós escutamos no Brasil, que a gente poderia colocar em que categoria Saulo? Quem seria Saulo? Você encontra alguém para ser parecido com Saulo? De tão bandido que ele era, de tão mal que ele era, a sua mente não alcança alguém com a maldade dele. Olha o que ele fazia no 8:3. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, invadindo casa após casa, arrastando homens e mulheres para jogá-los ao cárcere. Paulo era perfeito na luz que ele achava ser luz, mas ele estava como? Tateando ao meio-dia. Naquilo que ele achava ser perfeito, ele estava pecando. Ele era imperfeito diante da verdadeira luz. Aleluia. Sabe o que o Senhor falou para mim aqui, irmãos? Que muitas vezes nós estamos agindo como Saulo na casa do Senhor. As nossas justiças, ela em nada difere da justiça dos fariseus e dos saduceus. Nós apontamos, nós encarceramos pessoas, nós apedrejamos pessoas, nós matamos pessoas por conta da nossa religião. Paulo, ele era um cidadão perfeito. Todo aquele pessoal ali, sacerdotes, sumos sacerdotes, levitas, tiravam o seu chapéu para Saulo. Tiravam o chapéu para Saulo. Porque Saulo, ele era cumpridor da palavra, cumpridor de toda a lei. Leia aí Filipenses 3 e 4. O que Paulo conclui? Bem que eu poderia até confirmar na carne, se algum outro julgar poder confirmar na carne, ainda mais eu. Pode ler o próximo. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus e hebreus, quanto à lei fui fariseu. Próximo. Quanto ao zelo, persegue a igreja, quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. É deste Paulo que nós estamos falando. Ele tinha esse pensamento aqui. Agora eu fiquei pensando assim: se Jesus hoje derrubasse a gente do cavalo, e é muito cavalo para cair, né? Sabe o que eu vejo? Eu vejo hoje homens que se dizem homens de Deus fazendo calvagada, né? Em festas de calvagada. Tudo montado nos seus cavalos. E ainda recitando o que Paulo recita aqui. Ele aqui está falando sobre a circuncisão. E se for por causa da circuncisão, o bom aqui sou eu. Circuncidado no 8º dia, filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus. Quanto à lei, eu fui fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendo que
Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo? Como israelita, eu era o melhor. Como israelita, ninguém me abatia. Eu era perfeito como religioso. Eu era perfeito como crente até eu encontrar Jesus. Quando eu encontrei Jesus, aquilo que era perfeito para mim, eu considerei como perda. Eu joguei fora toda a minha treva, porque eu conhecia luz. E aquilo que para mim era precioso, era válido. O meu nome de fariseu, as minhas cartas brancas para destruir a igreja. Sabe o que eu considerei aquilo tudo? Esterco. Você quer que eu diga o que é esterco? Quem sabe o que é esterco? Fezes seca. Serve para cozinhar. Quando faltava lenha, o povo pegava as fezes, secava, botava para cozinhar. Era um sacrilégio como se cozinhar sobre fezes. Ele disse, aquilo que para mim era precioso, aquilo que para mim era tudo, aquilo que para mim era o meu cavalo de ostentação. Saulo era dia perfeito em sua prática religiosa, até encontrar a luz que se chamava Jesus. Até encontrar-se com a luz verdadeira e vinda do alto. Atos 9:3. Você vai ver o que foi que aconteceu com esse homem para ele chegar a essa conclusão. Hoje eu, lendo essas palavras, irmãos, eu fiquei muito feliz com Jesus. Porque Paulo, quando ele começa a entender as coisas de Deus, uma das coisas que eu percebo na vida de Paulo é que todo preconceito cai por terra para dar lugar às verdades de Deus. Todas as injustiças caem por terra para dar lugar à luz que vem de Deus. Tudo quanto era humano, tudo quanto era passageiro, tudo quanto vinha de uma religião, partia das práticas de uma religião, tudo isso caiu por terra, porque ele conheceu a iminente graça. Oh Jesus, eu te louvo, porque eu te conheci. Glória a Deus. Eu te louvo, Jesus, porque as amarras da religião não me prendem mais. Oh Jesus, eu te peço que o Senhor possa vir como o Senhor veio na vida de Saulo. Oh, comece a derrubar esses homens da religião que estão montados em seus cavalos, dizendo seus cursos teológicos, dizendo as matérias com as quais eles foram formadas. Eu te louvo porque eu não fui formada em nenhuma escola de teologia. Eu fui formada aos pés do Espírito Santo. Aleluia! E é Ele que coloca a luz sobre as minhas trevas. É Ele que diz aonde eu estou errando e coloca novamente os meus passos aprumados em suas verdades. Aleluia! Leia aí, por favor. Indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente, um esplendor de luz do céu. Pode continuar. E caindo em terra, ouviu uma voz que disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é esse? Disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Tudo para ti é pacificar contra os aguilhões. E ele, tremendo a fome, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que tu vem fazer. Próximo. Os varões que ele é com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra, abriu os olhos, não via ninguém, e guiando pela mão, conduziu a Damasco. Sabe o que aconteceu aí, irmãos?
Paulo, ele era perfeito naquilo que ele fazia, até ele encontrar a verdadeira perfeição. Aleluia! E ele procurou saber o que estava acontecendo com ele. Uma das coisas que eu quero trazer para vocês aqui nessa noite: procure o que é a luz. Procure a luz. Fala para o Nicásio que ele procure a luz. Eu estava vendo isso daqui, eu me lembrei do Nicásio. Eu vou caçar Deus, eu vou encontrar Deus. Só precisa procurar pela luz. Porque quando Paulo estava perfeito do seu caminhar, em cima de um lombo de um cavalo, que significa força. Entretanto, durante sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma intensa luz, vinda do céu, resplandeceu ao seu redor. Aleluia! Paulo não era bom? Mas ele não ficou de pé diante da luz que desceu do céu. Glória a Jesus! Ele só foi bom enquanto ele não conheceu a luz que coloca claridade sobre as nossas obras. Paulo até então ele era perfeito em obras, mas quando veio a luz que desceu do céu e mediu Paulo pela luz que desceu do céu, a luz do meio-dia que Paulo estava virou trevas. A Bíblia diz que foi no meio-dia. Em outro versículo que eu vou dar para vocês, ele fala: e perto do meio-dia, no pico do meio-dia, quando o sol estava em sua posição mais forte, quando o sol era perfeito, eu conheci a perfeição que vinha dos céus e colocou por terra aquilo que era perfeito em mim. Ele achou em mim iniquidade. Aleluia. Aleluia. Procure compreender que luz é essa. Quando essa luz vir sobre você, não vai ficar nenhum pecado embutido. Você não vai ter prazer em pecar. Você vai ter vergonha de pecar contra seu Deus. Você vai ter temor. Só não ouvir o nome pecado, as suas carnes vai se estremecer quando vier aquilo que é perfeito sobre você. Aleluia! Por um tempo eu pedi a morte, meu esposo não sabia por quê. Eu dizia: eu prefiro morrer do que pecar contra meu Deus. Sabe por quê? Porque ele não merece que eu peque. Porque eu conhecia a luz perfeita. E quando a luz é elevada, não pode haver trevas. Quando a luz é colocada, não pode haver trevas. E a Bíblia diz que aquele que peca, ele vive em trevas. Mas quando é colocada a luz, aleluia, a luz eleva-se e ilumina toda uma cidade. Não se coloca um luzeiro debaixo de um alqueiro, leva-se para o monte para iluminar toda a cidade. Tudo que Deus está precisando, em Paulo já cita, sabe o que é? É um luzeiro sobre a cidade. Aleluia! Mas esse luzeiro precisa entender alguma coisa da parte de Deus. Ele precisa compreender que luz é essa que está vindo sobre ele e está colocando todas as suas justiças como nada. Paulo compreendeu. E a primeira coisa que Paulo fez, sabe o que foi? Quem é esse? Passei muito tempo perguntando para Deus: quem é você? Eu preciso te conhecer. Eu passei anos da minha vida cantando aquela música: eu quero, eu preciso te ver, Jesus. Quem conhece essa música? Eu quero, eu preciso te ver, Jesus. Eu quero acordar contigo assentado à beira da minha cama. Quero contigo ser guiado pelas tuas doces vozes.
Eu lembro que no dia, numa tarde, eu não tinha cama, estava sentada, deitada naquele colchão. Eu vi quando aquele ser resplandecente em marca d'água chegou, e quando ele se movimentava, as luzes saíam daquele movimento. E ele pegou da minha mão e disse: vem comigo, filha. Eu vou me revelar para ti através dos tempos e dos sinais. E eu ainda acordada, eu via quando ele tirava o meu espírito do corpo, me levava para os altos de Paripoeira e começava a me mostrar algo da parte de Deus. Aleluia! E eu acredito que até hoje eu tenho convivido com esse ser que tem me revelado quem é Jesus Cristo, o Filho de Deus, a luz que coloca luz sobre as minhas iniquidades. Iniquidades essas que eu não nem sei onde é que ela está. Você só sabe quando ele coloca luz. Essa semana alguém ligou para mim de Maceió, o missionário Márcio. E ele está com uma crise e ele disse: eu não sei o que eu faço. Eu não tenho mais alegria de cantar, não tenho alegria de pregar, não tenho alegria de orar. Eu não tenho alegria mais nada, de mais nada, de mais nada, de mais nada. Eu estou no fundo do poço. Eu falei: parabéns para você. Eu passei 4 anos assim. Mas 4 anos é muito tempo, pastor. Eu falei: passei 4 anos. Mas eu entendi o que significa adoração. Adoração é comparada a um cão. Um cachorro, você sai de casa, com 5 minutos você volta, ele faz uma alegria. Se você passa 10 horas, ele faz a mesma alegria. Se você passa um dia, ele faz a mesma alegria. Se você volta com 1 ano, ele faz a mesma alegria com você. Se você volta com 10 anos, seu cachorro faz a mesma alegria com você. Conta-se a história do cachorro que o homem morreu e ele fez o quê? Deitou-se em cima da tumba do seu dono, esperando o dono sair de lá. Eu entendi que a adoração temos que ser como um cachorro. Por quê? O cachorro, ele não perde a alegria porque o dono tardou. O cachorro, ele não sai da espera porque o dono mudou de casa. Não, o dono vai guardar a pouco e o cachorro está lá. Eu entendi que a adoração é estar em um lugar, independente do Senhor mover as águas ou não. É estar buscando a presença de Deus, independente de ele mandar um anjo ou se ele não manda anjo. Eu entendi nesse período de 4 anos de decantação que ele não vinha. Eu continuei ali e ele só me deu uma palavra chamada devotar. E eu fui estudar a palavra devotar. É enorme o significado desta palavra devoto. As pessoas pensam que devotar é você ser devoto de Nossa Senhora Aparecida, só ser devoto de São Pedro, ser devoto. Não, irmãos. Devotar qualquer um é devoto. Devotar é prestar culto, é prestar homenagem, é prestar reverência a um ser espiritual. Independente dele vir ou não, você continua lá sendo devoto a ele. E eu fui devoto por 4 anos ao meu Jesus. E às vezes eu ficava com tanta raiva porque ele não vinha. E eu orava 1 hora, 2, 3 e ele não vinha. E eu saía dali com tanta raiva, com tanta raiva, com tanta raiva. Uma vontade de sair dali para sair para pecar, mas ele não vinha. E eu estava em grande tormenta. Só estava buscando porque eu estava em grande tribulação. Eu pensei que eu não terminava os meus dias. Aleluia. Mas eu entendi que eu precisava continuar lá em devoção, meu amado, porque independente dele vir ou não, ele é. Independente dele fazer ou não, ele é. Independente dele fazer milagre ou não, ele é. Ele é porque ele existiu desde a existência do mundo. Ele é Deus sobre todas as coisas. Sobre os teus problemas, ele é Deus. Sobre as tuas dificuldades, ele é Deus. Ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus. Independente de qualquer situação, ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus. E tudo que ele está precisando é de pessoas com o coração devotados a ele e dizer: Senhor, não importa quanto tempo eu vou ficar aqui no pezinho dessa ponte, oh, mas o meu Senhor virá. Não importa quanto tempo eu vou ficar aqui no pezinho dessa cama, mas o meu Senhor virá e ele com certeza trará sobre mim vitória. Tudo que trouxer é um coração devotado para ele. Mas a gente não. Como disse o João pregou sobre Jó lá na igreja da Barra e ele disse assim: a gente tem que aprender a ser crente como Jó. Se fosse eu, irmãos, quando o diabo levasse meus filhos,
Quando o diabo levasse minha riqueza, sabe o que eu fazia? Dava uma voadora nos peitos de Jesus. E eu fiquei pensando assim, eu digo, não é mesmo? Tem hora que a gente está dando voadora nos peitos de Jesus, irmão, de tudo quanto é tamanho. Não é Jack Chan, Jet Li, não é o nome aí. Que gosta de dar voadora. Negros levantando. Pegue pra gente, irmãos. Meu Deus, uma voadora nos peitos de Jesus. E aí, Jesus, outra voadora nos peitos de Jesus. Eu não sei. Outra voadora nos peitos de Jesus. E o que foi? Qual foi a voadora que o diabo deu? Nos peitos, o Tiquijó deu nos peitos do cão. Porque ele disse, o meu Redentor vive. Aleluia! Vive. E por fim ele vai se levantar. Ainda que eu morra, eu sei que o meu Redentor vive. Antes eu conheci ele de ouvir falar, mas agora eu conheço de andar com ele. E a Bíblia diz que quando tudo se acabou, Deus disse, agora Jó, eu vou te pedir a coisa mais difícil. Ora pelos teus amigos que se fizeram inimigo no dia da tua dor. A Bíblia diz que Jó levantou o altar para os seus amigos, e quando Jó orava pelos seus amigos, mudou Deus o cativeiro de Jó. Aleluia! Precisamos entender, irmãos, andar sobre a luz da palavra. Ou então vamos ficar como o povo no deserto, andando e voltando para o mesmo lugar. Pastor, eu não sei porquê, tenho 20 anos de crente para muda. Sabe por quê? Porque tu não entende. Porque tu não pergunta, quem é essa luz que está me trazendo? Quem é esta luz? Quem é esta luz? Quem pode me dizer quem é esta luz? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegue. Às vezes, irmão, nós estamos perseguindo Jesus. Sabia disso? Nos constituímos como inimigo de Cristo. Aleluia. Você precisa emudecer todas as vozes que estão dentro de você, para você ouvir a voz de Deus. Aleluia. Para conhecer Jesus, a luz, você precisa emudecer tudo. As vozes dentro de você. Paulo emudeceu a voz do conhecimento. Paulo emudeceu a voz do saber. Paulo emudeceu o seu nome de judeu, filho de judeu, circuncidado ao 8º dia. Paulo emudeceu tudo para que ele chegasse ao pleno conhecimento da verdade. Quantas vozes você precisa emudecer dentro de você para você começar a ouvir a voz? Eu sou Jesus. Aleluia. Foram muitas vozes, irmãos, que eu tive que emudecer dentro de mim. Eu passei anos sendo decantada. Olhava, quando a luz batia em cima de mim, ela mostrava meu pecado. Rose, você é ciumenta. Rose, você é maldizente. Rose, você é murmuradora. Rose, você só gosta de mim porque eu tenho alguma coisa para te oferecer. Rose, você não é dizimista. Rose, você não é ofertante. Rose, até quando você tem dinheiro, você fica alegre porque você dá para o povo. Sabe qual foi uma das piores declarações que Deus fez na minha vida? Eu tinha um buffet, com esse muito dinheiro que eu tinha. Eu dava muitas coisas para as pessoas. Tanto eu fazia dar R$1, como dar R$1.000, como dar 2, 3, 4, 5. Eu era doida varrida, irmão. Carro. A gente já deu o carro para o povo. E eu era cheia de vida. A própria bondade encarnada de Deus na terra. Eu era feliz com a minha própria bondade. Porque a bondade é bondade, irmão. Quem não quer ser bom? Bom é um atributo de Deus. E eu era muito boa. Boa até demais. Tão boa que o povo brigava comigo porque eu era boa. Isso aqui, todo dia eu pegava uma briga com meu marido porque eu era boa demais. E ele dizia que eu não tinha para mim, mas dava para o povo. E eu aprendi que sacrifício é isso. Mas um dia... o meu amigo Jesus botou luz na minha bondade. Ele pegou a bondade da Rose, chacalhou, colocou na luz. Disse, Rose, eu quero teu buffet. Eu disse, não, essa voz não é de Deus. Quem é esse? É tu, Jesus, eu não canto, tá falando. Essa voz é do capeta. Capeta falando na terra, no coração da Rose. O senhor disse, não, Rose, eu mesmo. Eu disse, não, mas não tem condições disso. Não, Jesus, é o seguinte, é porque... Aí eu fui explicar para Jesus. Jesus
pessoas que não têm dinheiro, casamento de 3 mil, 4 mil. Jesus, com o buffet eu já fiz casamento de 7 mil. E a irmãzinha órfã de pai e mãe, que não tinha ninguém para ajudar ela, Jesus, me deu 600 reais. E eu fiz um casamento de 7 mil com um buffet, Jesus. E foi, Rose, está certo. Diga, mãe. Eu disse, Jesus, com o buffet, eu comprei carro para a gente fazer a obra. Tá certo? Com o buffet, Jesus, eu sustentei a obra da Barra por mais de 4 anos. E os crentes todo dia estavam na minha casa comendo bacalhau. Tá bom, Deus. O Senhor falou assim para mim, a tua bondade já está no teu coração. E ela agora se tornou orgulho. E até aquilo que é certo, quando você faz errado, se torna pecado. Eu quero ver agora o seu coração bondoso se contentar, ter prazer em mim, em não ter para dar. Irmão, eu comi arroiado, irmão, como até hoje. Eu como arroiado até hoje, quando eu vejo a pessoa precisando, que eu não posso dar. E eu olho assim, eu diga assim, Jesus, me dê contentamento em ver essa pessoa precisar e eu não poder ajudar. Sabe por quê? Porque a minha alegria era dar com o meu dinheiro. Mas agora eu tenho alegria em não dar. Já viu esse negócio desse? Preciso ter alegria em não dar. Porque eu estava muito cheio de vida, porque eu tinha para dar. Enquanto tem gente que é assim, né? Pichicheiro. Deus trata para dar. Deus me tratou para não dar. Porque eu estava ficando muito contente. Não tem aquele versículo? Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos na força do seu poder. Eu estava me regozijando na minha bondade. E Deus colocou na luz a minha bondade. Será que Deus já colocou na luz alguma coisa na tua vida, irmão? Será? Aquilo que tu achava que era certo, extremamente errado. Será? Que Deus pode colocar na luz as nossas vidas nesta noite? Para conhecer Jesus, nós precisamos emudecer tudo quanto está dentro de nós, aleluia. Precisamos conhecer a luz, que vai além da perfeição do meio-dia. Aleluia. Olha para o próximo, olha aí para o seu irmão tradicional. Diga essa verdade agora para ele, para ver se ele tem coragem de escutar. Chama o nome dele. Diga a ele, nós precisamos conhecer a luz, que vai além da perfeição do meio-dia. Agora eu pergunto para você, quem fica de pé diante dessa luz? Ninguém. Precisamos conhecer a luz que vai além da perfeição do meio-dia. Foi no pico do meio-dia que Deus derrubou ele. Em torno de mim e dos que caminhavam comigo, aleluia. Um sol que resplandecia, uma luz que resplandecia mais do que o sol, foi suficiente para derrubar Saulo e transformá-lo em Paulo. Aleluia, eu quero dizer uma coisa para você nesta noite. Precisamos conhecer a luz que vai além da perfeição do sol do meio-dia. Essa luz diz que eu sou Saulo, Saulo. Essa luz diz o que faço, porque tu me persegue. Irmãos, diante dessa luz coisas começam a dar nome, a ter nome, aleluia. Essa luz diz que eu sou Saulo, Saulo. Essa luz diz o que eu faço, porque me persegue. Essa luz, ele diz, vem me conhecer. E essa luz revela-se para mim. Eu queria que você saísse daqui nesta noite com sua vida transformada pela luz que vem de Deus. Aleluia. Fica de pé nesta noite. Queria que alguém lesse. E era começando lá e como era uma nossa. O cara corre disso. Amém. João 8:12. João 8:12.
Falou-lhe, pois, Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não entrará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Quem segue a Jesus começa a caminhar no pico do meu dia, porque a luz dele está sobre você. Aleluia! Essa luz, ela chamou você para caminhar com ele, e Jesus Cristo começou a dialogar. E Jesus Cristo começou a dialogar com Paulo. E Deus começou a falar com Paulo coisas que ele não revelou aos seus discípulos. Aleluia. E ele dizia assim: vem, eu vou te revelar as coisas que tu já sabe e as coisas que eu ainda hei de te falar. Aleluia. Essa é a diferença de Paulo e dos seus discípulos. Eu ficava olhando para Paulo, irmão. Paulo foi uma pessoa que não andou com Jesus, mas a propriedade com que ele fala de Jesus é como que se ele tivesse vivido com Jesus. E eu, quando eu comecei a investigar as coisas e olhar as coisas, eu percebi que os discípulos andavam com Jesus, mas o tempo todo eles estavam ligados em um governo humano. O tempo todo os discípulos andavam com Jesus, mas eles estavam ligados em um reino de César, em um reino de Herodes, em libertar Israel da mão dos romanos. Eles andavam com Jesus pela multiplicação dos pães. Ele andava com Jesus pelos milagres, pelos sinais, como eu já vos tenho dito aqui. Mas Paulo não. Paulo, ele conheceu a perfeição de Jesus. Ele conheceu Jesus ressuscitado. Ele conheceu a luz do mundo. Ele conheceu aquele que traz luz sobre as nossas trevas. E ele encontrou Paulo naquele caminho. E ele disse: eu sou Jesus, Paulo, a quem tu persegue. O que eu quero que você entenda nesta noite, meu querido, é que se você está em treva, se a sua vida está em treva, se a vida das suas famílias está em treva, você é portador de luz. Você tem luz. Ele disse: agora, Paulo, eu te chamei, eu te convoquei. Quando Ananias disse: eu não vou atrás de Paulo, porque esse tal de Saulo, ele é mau, ele mata os cristãos, ele arrasta as pessoas de dentro das suas casas para colocar nas prisões. Ele estava lá consentindo na morte de Estevão. Eu não posso ir na casa que ele está. Aí Jesus Cristo disse para ele: vai, porque ele conheceu a luz. Vai, porque nele não há trevas. Paulo será para mim vaso escolhido. Ele é para mim vaso escolhido, e eu enviarei para os gentios como propagador do meu evangelho, como aquele que vai anunciar as novas de salvação. Sabe por que você ainda não é luz? Porque ainda você não se encontrou verdadeiramente com Jesus. Paulo achava que era luz, mas ele ainda não tinha conhecimento da luz que era Jesus. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas. Quero que nesta noite você comece a passar as suas verdades à luz de Cristo. Não quero que esse versículo aconteça na tua vida. Vou novamente ler esse versículo para você entender. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Aleluia! Eu quero convidar você à luz. Eu quero convidar você a dizer:
achava que era religioso o suficiente, era perfeito o suficiente. Talvez eu tenha me achado como Paulo até o dia de hoje, mas esta noite eu quero me despojar de toda religião.
Ele foi farol para os gentios. Ele foi luz para os endemoniados. Ele foi luz para os enfermos, luz para os paralíticos, luz para os possuídos de demônios. Ele foi luz para a religião judaica. Ele foi luz para os romanos. Ele foi luz diante dos generais, diante dos Pôncios Pilatos. Ele foi luz diante de Félix. Ele foi luz. Ele foi luz. Aonde chegou, ele cumpriu aquilo que o Senhor falou que ele faria. Eu te enviarei como luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, levantar os paralíticos e libertar aqueles que estão em prisão. Paulo correspondeu à luz que ele conheceu, e como igreja do Senhor precisamos corresponder à luz que temos conhecido, se é que as temos conhecido. Se é que as temos conhecido, perdoa-nos, Senhor Jesus, porque esta palavra desta tarde, ela doeu o meu coração. Perdoa-nos. Saia daqui desta noite com algo no seu coração. Se eu não conheço a luz, eu preciso conhecer, porque se você não conhece a luz, você está em trevas. E a Bíblia nos diz que aquele que está em trevas é do diabo, porque a luz vem de Deus, e todos quantos estão na luz são filhos de Deus. E a prova de que tu estás na luz é as práticas que tu tem feito e praticado. Em nome de Jesus, saia daqui, eu sou luz para as nações. Sabe por que as pessoas te respeitam no teu trabalho? Se tem alguma coisa nojenta, eles escondem para você não ver, porque você é luz. Sabe por que as pessoas estão tirando zoeira e quando você chega para? Porque você é luz. Sabe por que as pessoas se respeitam por onde você passa? Porque você é luz, você é luz, você é luz, você é luz, você é luz. Oh, Deus, abençoa o teu povo neste lugar. Abençoa o teu povo neste lugar. Abençoa o teu povo neste lugar.